Olá, torcedores do futebol nordestino, tudo bem? Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma notícia do seu clube. Hoje vamos falar sobre um dos mais tradicionais clubes de Pernambuco, o Central Esporte Clube, um clube esportivo brasileiro sediado em Caruaru, no estado de Pernambuco. História: elenco do Central em meados de 1927. O clube foi estabelecido em 15 de junho de 1919, às 13 horas, na Sociedade Musical Comercial Caruaruense. Seu nome foi escolhido pelo Sr. Severino Bezerra em homenagem à Estrada Central de Ferro de Pernambuco, que passava pelo local, enquanto suas cores foram escolhidas em referência a Patativa. Presença constante ao redor dos jogos da equipe. Sobre os jogos, a equipe disputava apenas amistosos, mesmo assim revelando Machadinhos, Usa, Teunilo, Pedro, Rochura, Joaquim, Alemão e Tutu. Em 1936, enfrentaram o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, onde após um jogo difícil perderam por 1-0. Chegaram a empatar com Tutu, no entanto, o gol foi anulado. Em 1937, se tornou o primeiro clube fora do Recife a disputar o estadual, e além disso, o primeiro pernambucano a contratar um atleta profissional, Luiz Zago. Ainda em 1937, em protesto à má arbitragem no torneio, a diretoria desistiu do certame, filiando-se à Liga Esportiva Caruaruense. Nesta liga o Central foi campeão em 9 oportunidades, 1942, 1943, 1944, 1945, 1948, 1951, 1952, 1954 e 1958. Em 1951, venceu o Jocaru por 23-0, com Meia Milton chegando a marcar 11 gols, enquanto o final da década de 1950 foi marcado pela construção de seu estádio. Retornou ao estadual em 1960 pelo apoio do presidente da LDC e FPF, e se consolidou como grande destaque do interior. Em 1964, comandado por um dos seus maiores craques, Vadinho, terminou na terceira posição na tabela geral, sendo a melhor campanha de um clube do interior na história até 1997, com o vice-campeonato do Porto de Caruaru. Sob o olhar do presidente Luiz Lacerda, desportista Gersino Tabosa entrega o troféu do campeonato ao capitão Juscelio do Central de Caruaru. Em 1965, foi campeão do torneio Gersino Tabosa após um empate com Santa Cruz, torneio que contou com a participação de 2 clubes sergipanos. Em 4 de fevereiro de 1968, jogou sua primeira partida internacional contra a seleção argentina de Novas, vencendo por 2-1 frente a um público de 15 mil pessoas. Em 1972, disputou seu primeiro torneio nacional, a Série B. Entre 1983 e 1986 foi uma equipe competitiva no estadual com disputas acirradas com os da capital. Ainda em 1986 disputou o torneio paralelo, onde foi campeão de seu grupo contra o Americano, do Rio de Janeiro. Conquistou diretamente o acesso à fase final da Série A, pois não houve uma decisão entre os vencedores de cada grupo. Por isso, o clube junto de Criciúma, Inter de Limeira e 13 buscam a CBF o reconhecimento da competição como uma Série B, dividindo a conquista entre os 4. Em 2025, a Confederação deu parecer favorável para o reconhecimento do título. Em 22 de outubro de 1986, na vitória do clube por 2-1 frente ao Flamengo, do Rio de Janeiro, foi acompanhado por mais de 24 mil pessoas, sendo o maior recorde de público da história do interior de Pernambuco. Também continuou a fazer boas campanhas na Série B, tanto que em 1995 chegou à fase final do torneio, mas em disputa acirrada contra o Atlético Paranaense, Coritiba e Mogi-mirim, não conquistou acesso. Pelo estadual foi rebaixado pela primeira vez em 1998, retornando em seguida com o título da segunda divisão estadual. Entre 2001 e 2002, foi campeão da Copa Pernambuco e Copa Governador Jarbas Vasconcelos, respectivamente. Em 2004, foi novamente rebaixado e retornou em seguida. Após uma época de reconstrução, foi vice-campeão do estadual em 2007 e garantiu uma vaga na Copa do Brasil. Pela Copa Nacional de 2008 eliminou o Remo, mas logo foi eliminado pelo Palmeiras. E na de 2009 eliminou o Ceará, mas foi eliminado pelo Vasco. Em 2018,
Após vencer o Sport por 1-0 na semifinal, o Central se classificou pela primeira vez à final do Campeonato Pernambucano, contra o Náutico. Acabou perdendo o título para o Timbu, tendo empatado em 0-0 em Caruaru e perdendo por 2-1 na Arena Pernambuco, em jogo bastante polêmico e com vários erros de arbitragem. O Central ainda teve um gol mal anulado. Em 2021 fez má campanha no Campeonato Pernambucano e teve de disputar o quadrangular do rebaixamento. Teve seu terceiro rebaixamento decretado após derrota de 2-0 para o Vitória das Tabocas. Em 2022, mais problemas, o Central foi suspenso do futebol e não iria disputar a Série A2 pois segundo o presidente da FPF, Evandro Carvalho, afirmou que não via possibilidade de a equipe disputar a Série A2 do Campeonato Pernambucano porque os prazos da CBF já tinham sido descumpridos com o adiamento do pleito. Porém, em 15 de agosto de 2022, a nova diretoria do Central recebeu com grande alegria a confirmação da FPF que o alvinegro caruaruense disputaria a Série A2. Após grande campanha, foi campeão após bater o Belo Jardim por 1-0. Em 2025, após uma campanha irregular, o Central terminou o Campeonato Pernambucano na 8ª posição, com 9 pontos conquistados, sendo rebaixado pela 4ª vez para a 2ª divisão do estadual. Os outros rebaixamentos ocorreram em 1998, 2004 e 2021. O descenso foi decretado na vitória por 3-1 sobre o Retrô, no estádio Lacerdão. Recordista. Até 2025 o Central era o clube recordista em participações no Campeonato Brasileiro de Futebol na Série D com 12 participações, 13 em 2026. Estádio. O estádio Luiz José de Lacerda, popularmente conhecido como Lacerdão, é localizado em Caruaru, Pernambuco, e possui décadas de história, sendo a casa do Central. Seu uso pelo clube iniciou na primeira metade do século XX, quando ainda era um campo de futebol amador. O estádio teve outros nomes antes, Central Park no início da história do clube, e depois Pedro Vítor de Albuquerque, como passou a ser chamado por muitos anos. Recebeu seu nome atual em homenagem ao esforço do empresário Luiz José Lacerda, que foi fundamental para a ampliação do estádio no final da década de 1970 e início da década de 1980. Em 1980, a grande reforma no estádio Pedro Vítor de Albuquerque, atual Lacerdão, foi concluída. O jogo inaugural foi marcado no dia 19 de outubro do mesmo ano. O Central venceu a seleção nigeriana de futebol por 3-1. Gil Mineiro, jogador do Central Esporte Clube, marcou o primeiro gol após a reconstrução. Atualmente, o Lacerdão tem capacidade aproximada de 24 mil pessoas, porém a capacidade permitida pelo Corpo de Bombeiros sendo de 19.478 pessoas. Com isso é o maior estádio particular do interior do Norte, o Nordeste e o 4º maior estádio de Pernambuco, apenas ficando atrás da Ilha do Retiro, Estádio do Esporte, da Arena Pernambuco e do Arruda, Estádio do Santa Cruz. O estádio já foi palco de confrontos do Central com diversas seleções e clubes, tais como a seleção principal da Nigéria, a seleção de novos da Argentina, atualmente conhecida como Seleção Pré-Olímpica, e contra clubes campeões brasileiros, a exemplo de Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Grêmio, Atlético Paranaense, Coritiba, Guarani, Palmeiras, Ceará e seu rival Metropolitano Esporte. Recorde de público. No dia 22 de outubro de 1986, ocorreu o maior recorde de público da história de Caruaru. 24.450 pessoas foram assistir a vitória do Central por 2-1, contra o Flamengo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Hino. O Central Esporte Clube teve 3 hinos oficiais em sua história. O primeiro foi composto por Iedo Silva, no ano de 1921, porém não há registro de sua letra, nem partitura. O segundo foi composto pelo ex-atleta do clube José Florencio Neto, o professor Machadinho, no ano de 1968. O terceiro e último, que é utilizado até hoje, foi composto pelo cantor Israel Filho, no ano de 1995. Histórico em competições oficiais. Participações na Copa do Brasil. Em 2008, fez uma campanha notável, eliminando o Remo na primeira fase, após empatar em seus domínios pelo placar de 0-0, vencendo no jogo de volta por 2-0, em Belém. Na segunda fase, enfrentou o Palmeiras e foi eliminado. Em 2009,
o Central voltou a surpreender um adversário tradicional. Na primeira fase, o Alvinegro de Caruaru recebeu a equipe do Ceará. No Lacerdão, a partida ficou no 0-0. No jogo da volta, o Ceará conseguiu abrir o marcador. No segundo tempo, após uma cobrança de pênalti, quase no fim do jogo, numa falha de recuo de bola para o goleiro cearense, o estreante Buiú roubou a bola do arqueiro e marcou para empatar o jogo em 1-1. Estava garantida a passagem para a segunda fase, na qual o clube seria eliminado pelo Vasco da Gama. Isso é tudo por hoje. Agradeço por acompanhar nosso trabalho e por favor não se esqueça de se inscrever no canal.